dois, três, gravando. Podcast, o pior governo de toda a história do Brasil. Episódio 6, o ditador. Arthur da Costa e Silva. Mais um gaúcho. Pessoal, olha pra cara dele. Se olhar pra cara dele, isso aqui também, mais pra cara do presidente da Venezuela, presidente do Brasil, né? Mas era o pessoal espanhóis, né? Lá embaixo, né? Tá mais para a nossa grande revolução bolivariana, né? Olha a cara dele. O criador do AI-5, provavelmente o mentor do acidente de Castelo Branco, né? Castelo Branco tinha pegado os AI-1, AI-4 dissolvido, fazer, você vai governar, né? Você foi eleito pelo Congresso, tal, mas agora você governa, vai ter que governar com o Congresso, tal, né? Ele era da linha dura, ligado a Nixon, aí a ala direita da Igreja Católica, tal, né? Tava lá para boicotar todo mundo. Só que o pessoal da esquerda, tal, e os coronéis lá do Nordeste estavam em ação, né? Mas depois nós vamos falar sobre o projeto Rondon numa outra, nas fofocas. Eu vou fazer um podcast só de fofoca. É tanta fofoca nesse regime militar que vai precisar de uma parte, né? E o milagre econômico, né? Então, assim, o cara fez o AI-5 e tal, e teve o milagre econômico. E aí, como que eu classifico? Foi uma merda de um governo? Foi um excelente governo? Ou foi não governo? Como que pode, né? Quer dizer, como classificar? Sei lá, eu não sei, vocês classifiquem. Em que situação o país se encontrava? Inflação de 25,1% ao ano, né? Deixado lá pelo Juscelino Kubitschek e Companhia Limitada, né? Tinha que fazer modernização do país, construir a construção de Brasília, aí depois a implementação da Petrobras, a indústria, tal, isso aí, você tem que pagar essas coisas, né? O Brasil ainda estava com o pessoal da antiga lá, o Carlos Lacerda estava lá, o Jânio Quadros, não sei quantos são os outros políticos, na biografia dos generais aqui só fala mais no Carlos Lacerda, tal. Do Jango Goulart já estava fora do país, a estudantada já estava, um monte já tinha sido mandado embora, o José Dirceu provavelmente já estava lá em Cuba, o Jesuíno devia estar preso, um monte de militares na cadeia, tal, o que os opositores, veja, o Castelo Branco estava no avião vindo para lá, ele tinha feito o AI-5 para voltar à ditadura, e uma ditadura muito mais rígida. Castelo Branco ia descer lá em Brasília, ia chamar o exército e tal. Então ia ter o exército do Costa e Silva, o exército dele ia uma guerra civil de novo. Ia ser um inferno, né? Então provavelmente, né, causaram um acidente nele, né? Que nem muitas mortes ultimamente, né, no final do governo Lula, tal, quando aconteceram aí. Depois ficaram falando da Daniele Franco também. Tem muitas coisas não resolvidas, né? Necessidade de consolidar o programa de modernização da sociedade, unificar e ligar o país. Lembra, Getúlio Vargas era 15, 20 anos atrás, o Uruguai se tinha separado, o Rio Grande do Sul queria se separar a Casa das Mulheres, o pessoal lá, o pessoal do Terceiro Exército lá tentando manter lá o Jango no poder e o Juscelino Kubitschek. Então, era um país ainda, era uma loucura, né? A intentora comunista estava aqui, né? A turma aí ainda existia um pouco de jagunçada lá no Nordeste e tal, apesar da unificação. A ruptura da igreja, né? Começou a surgir a pedagogia do oprimido, a igreja que diziam que era comunista, né? Que era a igreja dos pobres, não a igreja dos ricos, né? Porque a igreja do pobre que é comunista, né? E tinha que tirar os poderes dos coronéis, né? Que até hoje os coronéis têm poder lá. Você veja, no Nordeste é sempre as mesmas famílias, né? Que se reelegem. É filho e neto de não sei quem, né? Tá certo? É ACM Filho, é Renan Filho e assim por diante. Como deixou o país? Com o maior desenvolvimento histórico, foi um milagre econômico, teve um início uma política econômica desenvolvimentista, ou seja, que promovesse um rápido desenvolvimento econômico do país, em modo parecido aplicado na década de 50, mas com outra inspiração ideológica. Além disso, a política econômica de Costa Silva visava estimular o consumo e investimento público, época áurea do milagre econômico.
Explicação da esquerda. O milagre tinha explicação terrena, misturava com uma repressão aos opositores em seus jornais e meios de comunicação. O que tem a ver meio de comunicação com a produção a industrial, expansão da Petrobras, tal? O jornalista vai lá, aí eu não gosto disso, pronto, acabou, ou vai dizer, não, vamos produzir, vai sair petróleo, ó. Veja, esse é papo da esquerda, da mesma forma que sempre eu vivi na USP, né? Agora é fofoca, né? Não só fofoca, né? O Penelém e tal. Que o livro tal não pode ser engessar e dizer, né, que tudo veio de fechado da Europa, né, que a ciência foi construída aos poucos, né. Da mesma forma, veja, tem que ver, a reforma política nacional, a ditadura, ela veio sendo construída lá de Getúlio Vargas, na verdade ela veio sendo construída saindo de Dom Pedro, né. Os coronéis mandam um congresso fazendo o que queria. O Brasil era dividido em estados onde tinham donos e tinha o seu próprio exército. Para unificar isso, organizar isso, tirar o poder dos mandatários, era só na bala, era só na força. Tanto que até o Getúlio Vargas deu um tiro na boca, Castelo Branco, o aviãozinho caiu, vários outros, o Lacerda, lá, o Guanmi, lá no Rio de Janeiro, toda hora aparecia o corpo boiando. Essa era a realidade da época, né? Então, subsídio governamental, diversificação das exportações, desnacionalização, subsídio governamental, né? Aí o subsídio, aí as exportações de soja, tal, né? É 1 trilhão de exportação, precisa de subsídio para exportação de soja? Não, precisa para fazer óleo para a gente consumir, não para exportação, né? Os coronéis continuam andando, os coronéis nunca tiveram tanta concentração de renda como agora, né? Então, a crescer de empresas estrangeiras no mercado, controle de reajuste de preço, fixação terceirizada dos reajustes de salários mínimos. Isso aqui está parecendo a globalização do FHC, né? Aí falava que era ditadura, tal. Então isso aí é conversa de negócio. O milagre econômico foi várias histórias, né? Os Estados Unidos estavam em crescimento, era um pós-guerra, a Europa estava se reorganizando, não tinha os tigres asiáticos, tá certo? E aí depois a gente vai falar com mais detalhe. O resultado para a economia durante o milagre econômico foi um PIB de 11% em 68, 69 de 10%. Expansão da Petrobras. Porra, puta governo bom, né? Mas o cara era um ditador. Então, o que eu vou dizer? O governo, uma bosta de governo, né? Será que ele teria feito isso? Por exemplo, o Lula, nós temos 30 anos de Lula, de não sei o que, volta Lula, vai Dilma, não sei o que. Uma estrada de ferro norte e nordeste foi completada depois de 30 anos. Então não tinha que ser feito na base da porrada, né? Agora, precisava de tudo isso, mas os caras também, a Dilma, há tanto tempo estava assaltando o banco e precisavam sequestrar o embaixador da Suíça e dos Estados Unidos. Também precisam perguntar isso, precisavam sequestrar um embaixador? Então, condições externas, monopólio de exportação para os Estados Unidos, então isso não tinha diversificação, estavam os reféns da economia americana. As guerras judaicas no Oriente Médio, que vai afetar depois da década de 70, pouca concorrência internacional, não havia os gigantes asiáticos, Estados Unidos e Europa queriam paz e era crescimento econômico, o plano Marshall funcionando. Então, existiam várias condições propícias ao desenvolvimento econômico nesta época. O petróleo era barato, o ferro era barato, o salário, o preço da casa era barata. Eu comprei uma casa por 190 mil, de repente, em 15 anos, está valendo 1 milhão. Então, se vocês voltarem mais para trás, com 10 mil reais você comprava uma casa. Então, tudo que você fazia virava ouro. Mais ainda, todo estudantado da classe pobre, mas que tinha uma escola pública decente, estudava, fazia o ginásio, depois fazia um cursinho técnico, uma faculdade, estava empregado e ganhando dinheiro. Então todo mundo tinha orgulho do filho, do neto, todo mundo trabalhando e tal. Mas tinha um monte de gente na periferia, mas era outro tempo, não tinha estrada de ferro só em São Paulo, uma ou outra, não tinha tudo era estrada de terra, o Vietnã era uma prostituição geral, o Japão se reconstruindo, tá certo? Mas também não tinha essas favelas de hoje, tá certo? Então, quais são o papel de implementações estruturais e permanentes, né? Bom, praticamente ele herdou tudo do Castelo Branco. Então o que ele fez? Foi criado a Embraer,
A única coisa que praticamente assim, que se dizem aqui, Correios. E a Companhia Brasileira de Correios. O resto foi tudo educação. Foi feita a FUNAI, dos índios, a FINEP, que é o órgão de financiamento, o FNDE para produção de livro, tal, e material escolar, a SUDEC, que é o Sistema de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o MOBRAL e o Projeto Rondon. Então começou a mandar estudantada lá para o Araguaia. Depois vai ter, aí vai vir nas fofocas, a história do Araguaia e tal, e uma parte da guerrilha, da história da guerrilha. E o Projeto Rondon foi feito pelos militares. Tá certo? Governança, distribuição de cargos e nível de corrupção. Bem, o cara é um ditador, visou AI-5. Como que era a governança dele? Era vertical. Lá de cima falava, embaixo cumpria. Pronto. Não dá para falar de governança. Não tinha. Outra coisa, não tinha todo esse sistema, depois foi criado pelo FHC, a segunda parte do Ministério Público, nada disso. Distribuição de cargos. O Acre não era independente, o governador era indicado, Brasília, o prefeito era indicado, não era Estado, foi na Constituição de 88, 8 deputados por uma cidade, essa vergonha, essa putaria. E distribuição de cargos e nível de corrupção. O nível de corrupção era 20%, não era 80% nem 100%, que nem hoje, em alguns casos, que nem a Estrada de Ferro, que já foi construída 3 vezes, estádio de futebol, a Olimpíada, que tudo o valor dobrava, 100% de corrupção. Era 20% de corrupção. E o dinheiro nem vinha para cá, já ficava lá do FMI, já ia para a Suíça lá, né? Delfim Neto, essa companhia que depois o Lula chamou para trabalhar para ele. Na base da ditadura, respeito às liberdades individuais, nenhuma, né? Com a AI-5, distribuição de renda. Não tinha esse negócio de distribuição de renda. O pessoal que morava no interior não tinha nem banco, tá certo? O pessoal que nas fazendas levava dinheiro na mala, no carro. Então o cara comia lá a galinha, não sei o que, pescava, caçava tal. E aqui, e aqui em São Paulo tal, era a fartura, né? Todo mundo vindo, todos os pessoal do Nordeste, principalmente do norte da Bahia, tal, vindo trabalhar aqui na construção civil. Pessoal de Minas vindo para São Paulo para trabalhar nas lojas, ser engenheiro e assim por diante. Sacrifício pessoal em prol da nação? Nenhum, né? Ele fez o AI-5 lá e aí depois dizem que ele teve um infarto, né? Vai saber aí se deram um chazinho, né, para ele, aí o chazinho do Médici, do Papa do Médici. A hora da fofoca, né? A hora da fofoca. Incêndios na TVs, né? Record e aí a Bandeirantes, 1969, ele faleceu em dezembro de 69, então puseram, era a época dos festivais de música, os Novos Baianos, eles Regina e tal, e aí precisavam impor o sistema americano de educação, a escolinha de inglês americano, tiraram o francês e o latim da escola, botaram o inglês, né, as escolinhas de inglês, começou as escolinhas e tal. E aí houve o surgimento da Globo e tal. E aí já é um capítulo todo, já está 13 minutos aqui, 13 minutos e 20 segundos. E aí tem fofoca, né? Vai começar com a história dos militares. Meu tio era sargento da aeronáutica, tá certo? Não era um sargento Bolsonaro, né? Porque ele falava 4 línguas, ele que depois foi estudar tal, não sei o que, e ajudou a fazer em linguagem COBOL todo o programa para os radares daqui do Brasil, né? E ele e outros vários sargentos, né? Então, e aí então vamos contar essas histórias, então vou fazer um podcast só de fofoca, tá certo? E a implementação, né, o surgimento do espiritismo. Então eu paro por aqui, né? Bom governo, mau governo, a única coisa que o cara fez praticamente foi educação. Arrebentou a Record, a Bandeirantes e a Tupi para surgir a Globo, tá certo? E para a educação foi um milagre econômico e fechou o Congresso 2 meses porque ele não queria aprovar as leis para fazer essas coisas. Eu falava assim, porra, precisava roubar banco, sequestrar, mas também os generais precisavam matar a gente e tal. Então é a pergunta que eu fico, então eles falam assim, não daria para viver sem esse Brasil de hoje, né, que estão acabando com ele. Mas também precisava disso? Então essa é uma pergunta que eu coloco e
E que vocês respondam e analisem a sua consciência. E nem eu disse aqui, eu queria critérios matemáticos, né? Para mim o governo dele foi zero. Ó. Tudo que ele fez de bom foi retirado pelo que ele fez de ruim. Adiosa, aguarde as fofocas.